Você que se liga no app da Rádio Futebol, um grande abraço. Você que curte o Boletim da Bola, um outro abraço também. Nós vamos começar o programa e daqui a pouquinho a gente vai dar aquele giro pelos portais para sabermos o que ando falando do seu clube de coração. Na edição de hoje do nosso Boletim da Bola, e aquela pergunta que não quer calar, a pergunta de 1 milhão, não é? Você tem fome de quê, hein? Porque ali é mais que um aplicativo, mais que um pedido. Tudo num só lugar. Pediu? Chegou. Pois é, o nosso Boletim da Bola daqui a pouco vem com os principais destaques. E a gente, na abertura do programa, traz o destaque da opinião. Tá chegando o nosso pentacampeão paranaense. Agora a opinião é do capitão Hidalgo. Tudo bem, Jarbas, meus amigos do Brasil? Olha, um assunto, hein? Daqui a um pouquinho eu vou discorrer o assunto, vou comentar a respeito desse jogo Palmeiras e Flamengo. Do jeito como está o Flamengo e o Palmeiras, será que vamos ver um grande jogo, uma grande partida? Pergunta boa. Eu já volto, Jarba. Legal, Hidalgo. Você volta já então, com a sua opinião aqui no nosso Boletim da Bola, edição de hoje. Inclusive dessa nossa parceria aí, Rádio Futebol e Rádio CWB News, a rádio do Capitão Hidalgo. Bem, aquele giro pelos portais fazemos sempre na abertura do programa, em nome da Intel. Computadores com processadores Intel na Perfect Color tem. Pois é, você sabe, o futebol é ao vivo. O app da Rádio Futebol foi criado pela Virtus. Nós estamos em todas as plataformas. Virtus.ag, especializada em desenvolvimento de apps. Acreditamos que o futuro é hoje e quanto antes sua empresa fizer parte dele, mais à frente estará de seus concorrentes. Faça igual ao app Rádio Futebol. Pois é, para pedir um aplicativo é muito fácil, em nome da Virtus.ag. E se você precisa vender um produto, você sabe o nome, são os vídeos geolocalizados, porque o mundo te vê num clique e no máximo em 2. Vídeos geolocalizados. O que quer vender vai aparecer na frente do seu concorrente na sua região e em vídeo. Criamos conteúdos simples e objetivos. Chegamos ao seu cliente com poucas palavras que dão resultado. Vídeos geolocalizados. O Mundo TV num clique, no máximo em 2. Muito bem, Nilson. Agora vamos dar o giro pelo Brasil para sabermos o que andam falando do seu clube de coração. Pois é, sou eu. Passamos pelo GE, Gazeta Esportiva, passamos também pelo Futebol Interior, passamos também pelos outros portais que navegam com a gente aqui, e sempre com atualidades esportivas, o Lance, hein? O UOL, Terra. Vamos navegando para saber o que andam falando do seu clube de coração. A gente começa o giro pelo Brasil. Palmeiras, o assunto inicial. Palmeiras tem encontro marcado para o domingo, né, produção? Clássico contra o São Paulo, e a gente confere os destaques do Verdão, o time do Allianz Parque. Tem um comentário ali na internet sobre a atuação atípica na vitória e um debate sobre falta de reforços no Palmeiras. O Abel se justificou, disse que vai levar um tempo para chegar ao normal. E outra, o Palmeiras está esperando um reforço. O Abel está definindo 3 candidatos para a vaga do Danilo, mas o Matheus Henrique é alvo do Palmeiras. Aliás, o Veiga fez um golaço ontem, né, produção? Ele também, claro, no final da partida, analisou o jogo contra o Botafogo lá em Ribeirão, na vitória sofrida. Aliás, a mais do que o costume. Uma quantidade excessiva de passes e decisões erradas. Além, claro, das boas defesas do goleiro palmeirense. O Palmeiras volta a campo, domingo, 4, em casa o São Paulo. No Santos, olha, fora das 4 linhas, o conselheiro do Peixe está pedindo uma reunião com o presidente após a derrota, né, do Paulista. Aliás, o grupo está se reunindo e colocou uma assinatura suficiente para ter esse encontro extraordinário. Carabarral e Pirani, opções, mas ainda não receberam a chance. O Santos está buscando pelo menos mais gente que pode se aproveitar do sub-20 e anda superando os apagões nos acréscimos que acontece e avança o time, principalmente na Copinha. O treinador daí continua com o dilema:
lateral esquerdo. O Lucas Pires, segundo ele, não está se firmando ali. E o torcedor já falou aos 4 cantos do Brasil que o time precisa de uma atenção especial no meio-campo, que ali, no meio-campo do Santos, é que aparece a dificuldade para criar, principalmente em arrancadas. O jogo do Guarani mostrou muito isso, né? Nas coletivas, o treinador Odair Hellmann diz o seguinte, que o trabalho é de calma, mas tem que evoluir. Afinal de contas, é assim mesmo. Eu estava lendo pelos portais, não sei se você vai concordar comigo, porque tem derrota que faz o time aprender. Tem derrota que é positivo para o time, mas essa do Guarani, pelo que eu li pelos portais, eu não vi nada de positivo. O que a derrota trouxe de positivo? A reunião do conselho? O time tem que evoluir. Aliás, todos têm que evoluir. Entendo até que é o começo do campeonato, né? Bem, do Santos, vamos falar do São Paulo. Reforços se destacam. E o São Paulo começa a ter uma cara diferente da do ano passado. Mas não podemos esquecer que essa cara nova é a mesma do Rogério. O Galopo de centroavante, eu não sei se você chegou a ver isso. Finalzinho do jogo ele entrou e o Rogério Ceni deu explicações por que tem feito esse tipo de teste. O Pablo Maia está fora do clássico contra o Palmeiras. Inclusive, o Rogério Ceni disse que não tem nada contra o Neves e pede inclusive um lateral urgente. O treinador também elogiou o trio de estreantes na partida de ontem. O São Paulo, como disse aqui, joga contra o Palmeiras domingo às 4, jogo que o aplicativo da Rádio Futebol vai transmitir ao vivo. Bem, do Corinthians nós vamos falar um pouquinho, porque o meia é o nome, e é Matheus Pereira. Aliás, o Corinthians acredita que tem entrado forte no mercado, inclusive também no futebol feminino. Você sabia, produção? Não sei se você viu na matéria, a Adriana foi negociada com o Orlando Pride. Aliás, o futebol feminino, graças a Deus, né? Tá crescendo, porque a gente vê investimentos, grandes jogos, meninas boas jogando, e o Corinthians também tá nessa. E o Norberto tá concorrendo um gol da rodada, sabia? Aliás, o Maicon anda falando umas coisas, tenta explicar como é que era o clima com o Vitor Pereira. Eu já falei, por que o jogador entra nesse mérito? O treinador foi embora? Deixa, segue a vida, né? Vamos falar do Fernando Lázaro, hein, Maicon? Hein? O Guedes também, né? O diretor do Corinthians está tentando explicar por que o acordo com o zagueiro após a renovação com o Corinthians. A gente vai falar durante, claro, esse fim de semana. Renovações, empréstimos, times que estão devolvendo o jogador. E aí, algo que às vezes não é bom nem entender. O Lázaro explicou mudanças que o time vai ter contra a Inter de Limeira. O jogo vai ser sábado, 18h30, Cássio e Balbuena, valorizando o time na reação. O treinador também admitiu que sentiu uma pressão na primeira partida, que foi derrota, mas aí a coisa melhorou no segundo. Aliás, o Yuri, com aquele negócio de ralar o joelho, comemorou, estava até reclamando, pediu desculpa até. Tem lugares, eu não sei, viu? A comemoração tem que ser mudada, viu? Concorda, produção? Tira a camiseta, escorrega na hora de comemorar. Às vezes a grama sintética tem uma coisinha que pega no joelho. Ele é profissional disso, gente. Acho que tem que repensar. Outra coisa, a gente falou na programação aqui do Boletim da Bola e o assunto foi realmente que a torcida do Corinthians está protestando no valor do ingresso. Sim, Deus do céu. Se o protesto... Vamos fazer uma imaginação aqui? Ingresso do teatro tá caro. Eu não vou. O show é caro. Eu não vou. Aquele restaurante que a gente paga caro e a comida é desse tamanhinho, eu não vou. Eu não pago. Eu não vou. Primeiro que eu não tenho, né? Mas a torcida reclamando, não vai mais. Protesta. Deixa de ir no jogo para ver o que acontece. Protestar, ir lá, torcer, colocar faixa, não leva a nada. Quer dizer, leva. Machucar alguém com esses sinalizadores. De São Paulo para o futebol paranaense. Começo aqui na Rádio CWB News, a Rádio Hidalgo. O Furacão, através do Turra, está indicando a manutenção de titulares e deixa o rodízio de lado. O treinador do Furacão andou falando sobre a importância de ter a continuidade. O Atlético venceu o Aruco, né, com gol em cada tempo. O Terence está completando 100 jogos e recebe uma homenagem. Mas o negócio de ter perdido o Pinto não ficou bom, deu ruim para ele, viu? Sem espaço no Atlético, o Nico Hernandes foi convocado para amistoso da Colômbia. O zagueiro foi participar de um jogo contra os Estados Unidos
E outro lado, o Canúbio está quebrando um jejum de gols e admite uma irregularidade. Ele disse aos quatro cantos, para o torcedor no portal, que está devendo, e está mesmo. O jogador uruguaio não marcava 17 partidas, não é? E fez o primeiro tempo da temporada. O Canúbio é a segunda contratação mais cara da história do Furacão. Eu espero que isso vale a pena, né? Bem, no Curitiba, o Coxa está assim. O Coxa está exatamente desse jeito. O Coxa, o gol marcado pelo Coxa tem um destaque em Portugal. O camisa 9 jogou 60 minutos, sofreu o pênalti e trouxe uma maior mobilidade ao setor ofensivo do Coxa. O Curitiba diz que vai rodar o elenco, tem mais uma partida e começa a mostrar as opções. O Alviverde tem 6 mudanças em relação à primeira partida. Outra, o treinador Antônio Oliveira está apontando uma evolução do time. Na vitória contra o Foz, o treinador disse o seguinte: o time contaram com maior fluidez e movimentos em um desafio do ano. A próxima partida será contra o Rio Branco e o Curitiba está fazendo promoção de ingressos, sócios em jogos do Paranaense. Aliás, o associado, você que ouve a rádio CWB News, a Rádio Iridal, pode se cadastrar 2 convidados por partida dentro de casa no estadual. Promoção já começa domingo agora, diante do Rio Branco, no Couto Pereira. Uma notinha do Londrina acertou empréstimo no volante colombiano Juan Dias, do Coxa. O espaço não tinha lá, né? O colombiano vai disputar a temporada pelo Tubarão. Bem, no futebol do Paraná, vamos ao Rio de Janeiro. O Felipe Luiz, lá no Flamengo, está voltando a treinar em grupo. A comissão vai decidir se vai ou não jogar. Aliás, o lateral pode ser relacionado já para o duelo contra o Nova Iguaçu. O jogo vai ser sábado, né, produção? O Newcastle fez uma proposta de quase 90 milhões pelo Matheus França. Joia do Flamengo, foi procurado pelo Bayer Leverkusen também. O Flamengo andou anunciando a venda de ingressos para o jogo de volta da Recopa contra o Independente Del Valle. O jogo pode garantir o rubro-negro o segundo título, que será disputado 28 de fevereiro no Maracanã. No Fluminense, a volta de Cariacica, onde nunca venceu o time carioca, né? Aliás, uma proposta por prorrogação de empréstimo do Marrone. Aliás, a ideia é que ele fique até o fim da temporada. O Giovani, dificuldades na Europa, projeta uma evolução e o meia deu entrevista coletiva junto com o Pedro, né, Rangel. Não sei se você viu. Declarações marcantes, viu, produção do Giovani. Fluminense pega o Botafogo, a venda de ingressos já começaram e as entradas estão disponibilizadas, portanto, nos lugares que o torcedor do Fluminense está acostumado a comprar. Então, jogão de bola, hein? Liberado a partir do meio-dia a entrada para que a torcida. Aliás, a Federação Carioca está alterando um jogo na 4ª rodada do Carioca, passando para a próxima quinta, 26 de janeiro. No Vasco, o time de São Januário também em empate com o Audax. Média de 20 anos de idade em campo, olha que coisa. Você sabe que o time alternativo do Vasco, repleto de jovens. Ryan se tornou o mais novo a atuar pelo clube no século. Você sabia? O dia que o David Beckham quase enfrentou o Vasco, eles lembraram de uma matéria porque a gente navega pelos portais e a gente vê algumas coisas que chamam a atenção. O ex-meia jogava pelo Manchester United quando a equipe foi derrotada pelo Vasco, e lá nos anos 2000. Fizeram uma matéria para lembrar esse assunto. Inclusive eu vi um comentário nas lives, nos podcasts dos times, lá no canal do Vasco. O Raus minimizou o empate e disse que está vendo a evolução do time. Diz que também, um comentário que eu disse até aqui, o time era de garotos. O titular dos Estados Unidos, o time aproveita para testar jovens da base. O Botafogo já tem um saldo positivo. Dificuldades para ser a palavra é dificuldades precisam ser relativizadas. O time principal, com destaque apenas 9 treinos, fez a sua estreia na temporada com vitória fora de casa, sob o Volta Redonda. Titulares do Botafogo começam o Carioca com Vitória e o Marçal e o Cuesta marcaram. O time venceu 2-1 no Raulindo de Oliveira.
Aliás, o Luiz Castro andou criticando também no podcast a mudança de datas do clássico contra o Botafogo e Vasco. Ele disse: vai achar a fórmula em 5 ou 6 semanas pro time. Vai demorar, hein, Castro? E o comentário da torcida, nesses outros que a gente vê pela internet, que deu pro gasto. Dando pro gasto já tá bom, não tá, produção? Hein? Bem, no Cruzeiro, o Gilberto rescindiu o contrato com o Al-Wash. Anunciado pelo Cruzeiro, o Pesolano está admitindo uma carência de centroavante, por isso o Cruzeiro está no mercado, buscando priorizar a Série A e encara o Mineiro como um laboratório. Aliás, o Mineiro que vai ser realizado a primeira rodada no fim de semana. O treinador andou elogiando o time, mas admite que é favorito no Mineiro. Sem modéstia, né? Aliás, o camisa 9 foi comentado inclusive pelo próprio treinador, que busca urgente por um 9. O treinador do Cruzeiro diz que há falta de atletas para essa posição e quer mais reforços no setor. O Cruzeiro fez uma lista onde está divulgando a numeração fixa do time desse ano. E eu gostei, viu? Pelo que eu vi, de 1 a 12, viu? De 1 a 11, depois os reservas 27, 39, 21, de 1 a 11, o que eu acho muito legal. Bem, para fechar, o Galo. O Atlético terá uma Independência na estreia da temporada. Você sabe que há 10 anos, né? Eu acho que é isso, né, produção? A gente ouviu um negócio desse. Há 10 anos, o Galo já pensa na pós-carreira. O Hulk está iniciando o Mineiro com a ambição de repetir os feitos dos anos 2000. O Pavão tem lesão de grau moderada e está anunciando também o Patrick, que assina até dezembro de 25. O investidor da SAF vai pagar caro ou barato, a gente não sabe, né, produção? O mesmo é que o Galo está divulgando também a numeração fixa para a temporada nova, né? O meio atacante pega o Edu e Vargas, que ficam com a 11 do time. Você entendeu? Eu acho legal isso. Eu não sei se você viu essa notícia. Existe uma tirolesa no Mineirão. Vocês lembram disso, produção? Essa tirolesa foi suspensa desde a queda da menina, né? Uma adolescente. Aliás, a garota sofreu queda de 6 metros, viu? A perícia constatou erro humano e a Polícia Civil está investigando, portanto, o ocorrido. A tirolesa atravessava de um lado para o outro, né? Era legal, mas isso é muito perigoso esse negócio, né? E para fechar, do futebol mineiro, o Mineirão ficará indisponível para 2 datas do mata-mata do campeonato estadual de BH. O estádio será pouco utilizado na primeira fase, então vai ficar bloqueado para jogos na semifinal e inclusive na final. A rodada do Paulistão no sábado teremos 3 da tarde. Água Santa pegando São Bento, a Portuguesa pega o Bragantino. Às 4, o Guarani pega o Ituano e a Inter pega o Corinthians, 18h30. Domingo, às 4, Palmeiras e São Paulo, 18h30, São Bernardo e Santos. No domingo ainda, 8h30 da noite, 2 partidas, Ferroviária e Santo André, Botafogo e Mirassol. Campeonato Mineiro, primeira rodada. Sábado, às 3, tem Atlético e Tombense, às 4h30, Atlético e Caldense. Além da partida às 19, Patrocinense e Cruzeiro. No domingo, Vila Nova e Patinga, às 4, 18h30, Pouso Alegre e América. E na segunda, 8h30, o Democrata contra o Democrata SL. No futebol do Rio, a terceira rodada marcada para esse fim de semana. Sábado, Flamengo e Nova Iguaçu, às 4. Às 8, Portuguesa e Bangu. No domingo, Resende pega o Boa Vista às 3h30, o Volta Redonda pega o Audax às 4. Às 18, Madureira e Fluminense, e às 8h30, o Vasco recebe o Botafogo. No futebol do Paraná, a rodada do fim de semana é essa aqui, ó, é a terceira. No sábado, às 4, Atlético do Paraná e Maringá, 18h30, Foz do Iguaçu e Aruco. Domingo, 3h30, São Joséense e Operário, às 4, Azures e Cascavel. Às 18h30, Curitiba e Rio Branco. E às 18h30 também, aliás, Cianorte recebe o Londrina. No futebol da Bahia, às 4 no sábado, o Barcelona recebe o Itabuna. E o Jacuipense joga às 18h30 contra o Jacobinense. No domingo, o Docimel
recebe o Bahia de Feira às 4 da tarde do domingo. Mas, de Santa Catarina, o campeonato é assim: sábado às 4, Marcílio Dias recebe o Avaí. Nas 4, o Figueirense joga contra o Joinville. No domingo, tem Concórdia e Barros às 4, Chapecoense e Criciúma às 5. Camboriú e Catarinense às 7 da noite no domingo. No mesmo horário, Brusque e Hercílio Luz. Que mais? Futebol por aí. Tá preso. Daniel Alves é detido na Espanha sob acusação de agressão sexual. Lá no futebol do interior, tem um destaque de mercado lá. O Abel Ferreira está dizendo que o Palmeiras procura jogadores com qualidade e ambição. Rogério Ceni defende o Luciano nas críticas e pede calma ao Davi Luiz. Aliás, o Davi, não tem esse, ao Davi. Na Copinha, em jogo com quedas de energia, o Santos marcou nos acréscimos, eliminou Fortaleza. Eu acho que isso são os destaques que vimos pelos portais esportivos, aqui no app da Rádio Futebol. E na parceria Rádio CWB News, a rádio do Capitão Hidalgo, nós temos a opinião dele agora para o comentário do nosso dia a dia, sempre no encerramento do Boletim da Bola. Tá vendo aí o nosso pentacampeão paranaense. Agora a opinião é do Capitão Hidalgo. Diga lá, Hidalgo. Diga. É verdade, muita gente deve estar esperando uma grande partida e quem vai ganhar, né? Vai ganhar o Palmeiras, vai ganhar o Flamengo. Se nós olharmos as produções, eu digo, no esquema das partidas entre Flamengo jogando no Rio, Palmeiras jogando em São Paulo, Campeonato Carioca, Campeonato Paulista, nós estamos vendo que tanto o Flamengo como o Palmeiras têm problemas seríssimos. Primeiro, dizer que essa preparação física, que não é culpa de ninguém, isso é natural no começo de uma temporada, querer jogar o tempo todo. E aí entram aquelas particularidades, principalmente trocar 5 jogadores, quer dizer, aí já perde o espetáculo. Mas nessa partida envolvendo as duas equipes, muitas modificações irão acontecer. Primeiro, vamos para a ordem tática. É a mesma de Flamengo, um time muito bem tecnicamente, joga mais ofensivamente. E o Palmeiras, que é um time colosso ali atrás de goleiro, ao lateral esquerdo, sobrando bola aí para o Gomes e Murilo, um fechamento de área, porque o Palmeiras perdeu Danilo e perdeu também na articulação o Scarpa. As duas equipes estão com problemas para esse jogo do dia 28 em Brasília. Palmeiras e Flamengo. E olha, parabenizo o técnico do Flamengo, também do Palmeiras, porque eles estão jogando com os melhores jogadores. E tá mesmo com os melhores jogadores, nós estamos sentindo que ainda não é, que nem poderia ser, jogar um grande futebol. Palmeiras, então, irreconhecível. Palmeiras está muito diferente, porque o Palmeiras não é o time tecnicamente como é o time do Flamengo. O Palmeiras é luta. Você vê lá de trás já, a luta, os dois zagueiros, o Zé Rafael brigando, já não tem o Danilo, mas está o Jair, que é um jogador de marcação, e vive aquele esquema de 2 pontas que jogam nas diagonais, tanto o Dudu como o Rony. E olha que o garoto, o Hendrick, está com um problema porque não se ajustou. Olha só que coisa maluca essa, né? E o Flamengo precisa se articular mais, com bola dominada sim, mas tem problemas na zaga. É um jogo de... não é tiratema, não é nada. Vai ganhar o que menos errou? Bom, isso é papo furado. Mas que as duas equipes estão chegando de uma forma diferente e sem total condições para uma disputa de uma Supercopa, é o que nós vamos ver no dia 28, né, meu caro Jarbas? Vai ser muito legal. Hidalgo, obrigado, capitão. Capitão Hidalgo, da parceria Rádio CWB News, com o futebol ao vivo. E no fim de semana tem bola rolando. Então, amanhã às 18, Inter e Corinthians, 18h30 o jogo. E no domingo, 3h30, abertura da jornada Palmeiras e São Paulo, para completar a rodada do fim de semana do Campeonato Paulista. E vamos contar toda a história para você aqui no Futebol ao Vivo e na Rede FPI. Combinado? Um abraço para você do tamanho do Brasil, vê se cuida. Bom fim de semana, se cuida aí.